Boa tarde, pessoal. Eu sou a Gabriela, do projeto Mein Weg nach Deutschland. Eu estou aqui com as minhas colegas, a Kátia Zander, que está com um fundinho aqui parecido com o meu, e a Carla Pereira, que eu não estou vendo, mas eu sei que está aqui. As duas estão como co-host comigo. O projeto Mein Weg nach Deutschland, não sei se alguns de vocês já conheciam como pré-integração, né? O projeto agora, a partir de outubro, mudou de nome, então esse é o primeiro evento que a gente faz agora com essa nova marca de Mein Weg nach Deutschland. Então, quem já conhecia, fiquem sabendo agora desse novo nome. Quem não conhecia, agora conhece como Mein Weg nach Deutschland já pela primeira vez. É, então, estamos aqui, né, nós três. A gente tem a nossa colega Érica também, que deve aparecer um pouco mais para frente. A gente está baseada no Goethe-Institut São Paulo, mas a gente atende o Brasil inteiro, é um projeto de âmbito nacional. E eu vou passar um videozinho daqui a pouco que vai explicar um pouquinho mais sobre o que o projeto faz. É um projeto oficial do governo alemão, com cofinanciamento de um fundo da União Europeia. E a gente está aqui no Brasil desde novembro de 2020, né? Então já faz um tempinho, né? É um projeto que já faz um tempinho aí que a gente está atuando por aqui. Então eu vou compartilhar minha tela e vamos começar. Como vocês sabem, esse evento é parte da série de webinários Destino Alemanha, né, coorganizado pelo Goethe-Institut, a AHK, que é a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, e o Consulado-Geral da República Federativa da Alemanha de São Paulo, né. Então, esse é o primeiro webinário da série de webinários que vão acontecer até meados de novembro, né. A gente teve semana passada o evento de abertura, e agora é o primeiro webinário desses vários que vão acontecer. No final, eu mostro a lista de eventos que vão ter até o fim. E esse, né, o projeto Mein Weg nach Deutschland, que em português seria Meu Caminho para a Alemanha. Muito apropriadamente, esse evento será Meus Primeiros Passos para a Alemanha. Como encontrar e se candidatar para trabalhos estando no Brasil. Porque sim, isso hoje em dia é possível, né? Quem está procurando há muitos anos, talvez mais de 5 anos, talvez tenha ouvido falar que isso era impossível, que não dava e tal. Isso hoje em dia é muito possível por causa da mudança de uma lei na imigração que aconteceu em 2020 e depois, de novo, algumas alterações que foram acontecendo desde 2020. Então, o projeto ele se baseia muito nessa alteração da lei, mas ele não é só para quem quer se mudar por motivos profissionais, também é para quem quer se mudar por motivos pessoais. Ou seja, que reunião familiar, por exemplo, né? Quero encontrar minha família que está lá, enfim. A gente trabalha com algumas frentes. Essa vai ser um pouco a agenda do evento, né? Então, a gente vai começar um pouquinho com a introdução, o que é o projeto, falar um pouquinho sobre a procura de trabalho em si, sobre a parte da candidatura, a entrevista e informações finais. A gente vai passar mais tempo na parte da candidatura, porque vendo as perguntas que vocês fizeram no evento da semana passada, muita coisa era, eu estou me inscrevendo faz muito tempo e não consigo retorno, ou não sei como me inscrever direito, já sei onde procurar, mas não sei como mandar o documento direito. Então, a maior parte do que a gente vai falar vai estar nessa parte de candidatura. Aí agora só alguns acordozinhos para a gente organizar o evento de uma forma que fique mais harmônica para todo mundo. Por favor, usem o chat para as perguntas ao longo do evento, né? Porque daí no final de cada parte eu posso ir no chat, olhar o que tem de pergunta, ou a Kátia e a Carla podem ir me falando o que tem de perguntas mais relevantes para cada parte, né? O que está aparecendo. É importante falar também que aqui são informações gerais, né? Para casos gerais. Casos muito específicos podem ter outras soluções, né? E também é importante falar que cada empresa, às vezes, vai ter soluções específicas também, né? Então, isso aqui é o geral. Por favor, também deixe o microfone mutado e a câmera desligada, para deixar tudo um pouco mais suave na condução do evento, né? Digamos assim. E daí, se ao final vocês ainda tiverem dúvidas, vocês podem mandar um e-mail para esse e-mail aqui, que é o mesmo e-mail pelo qual vocês receberam o link de acesso do evento de hoje, né? Então, pode só responder aquele e-mail ou mandar um e-mail novo, enfim, é o mesmo e-mail pelo qual vocês receberam. E bom evento, vamos lá. Vou começar com o vídeo de apresentação que eu falei, que para vocês conhecerem um pouco mais sobre o que é o projeto Mein Weg nach Deutschland. Aqui vocês vão ver que ele ainda está chamado de pré-integração, porque a gente literalmente acabou de mudar de nome. Vamos lá.
Decidiu se mudar para a Alemanha, mas está com dúvidas sobre como fazer isso acontecer? A Alemanha criou uma estrutura oficial de auxílio à imigração que começa desde o país de origem e se estende a todo o território alemão. O Goethe Institut tem importância central nesse cenário, uma vez que incentiva a cooperação cultural internacional, atua na promoção do estudo da língua alemã no exterior e na preparação direta daqueles que pretendem migrar para a Alemanha. E para respaldar esta preparação, existe o projeto Pré-Integração, que é cofinanciado pela União Europeia através de seu Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, a MIF, e executado pelo Goethe Institut. O Pré-Integração orienta pessoas que, por motivos profissionais ou pessoais, tomaram a decisão de morar na Alemanha. Afinal, um grande passo como esse precisa ser dado com segurança e orientações corretas para você não se perder pelo caminho. A ideia do projeto é oferecer apoio para que a mudança e todos os processos nela envolvidos sejam feitos de maneira mais leve, considerando-se as reais condições e possibilidades existentes e também as demandas e necessidades de cada pessoa. O projeto Pré-Integração no Brasil também esclarece dúvidas e prepara para a vida cotidiana e profissional na Alemanha. As atividades oferecidas podem ser virtuais e presenciais, tais como eventos informativos, entrevistas com brasileiros que já moram na Alemanha, treinamentos e aconselhamentos individuais. O projeto auxilia pessoas que estejam em qualquer etapa do processo de transição, desde a decisão inicial de mudança até a chegada na Alemanha, quando passam a contar com outras estruturas de apoio que vão ajudar na sua integração. Indicamos as fontes de informação oficiais e seguras e os instrumentos necessários para se fazer essa transição. Cada pessoa se apodera das ferramentas recebidas e consegue percorrer os caminhos com independência e autonomia, fortalecendo sua capacidade de ação e poder de escolha. E, de quebra, já vai assimilando importantes elementos da cultura e se acostumando com o jeitinho alemão. Decidiu viver e trabalhar na Alemanha? Converse com a gente e comece a trilhar seu caminho. E não se preocupe, todas as atividades são gratuitas e abertas para o público do Brasil inteiro. Como vocês podem ver, é cofinanciado pela União Europeia, pelo Fundo para o Asilo, Migração e Integração. E o Goethe Institut, ele é um órgão oficial do governo alemão, né, um instituto cultural público. Então, realmente é um esforço do governo alemão com a União Europeia para ajudar as pessoas a, de fato, terem a melhor chance de sucesso ao se mudar para a Alemanha, né? Chegarem lá com menos dúvidas, terem as suas respostas respondidas de uma forma com segurança, confiança e tudo mais. Eu tô nos grupos de Facebook eu vejo que as pessoas respondem, eu tô de olho, então assim, eu sei que rola muita coisa muita coisa muito não, às vezes não muito correta, em termos de informação, né, no sentido assim, porque a Alemanha é um estado federativo, né? Então, tem informação que vale para um estado que não vale para o outro, né? Ou coisa que vale para a sua situação, mas não vale para a situação de outra pessoa. Então, o que acontece muito nesses grupos de Facebook é que as pessoas dão informações de forma muito genérica, sem considerar que, ok, para ela valeu aquilo, mas para aquela pessoa que vai para um outro estado, ou com outra situação, outra, não sei o quê, não vai valer. E todo mundo toma aquilo como regra. Então, é importante sempre tomar cuidado onde você vai buscar essas informações, né? Então, é, estamos aqui para isso. Então, vamos lá, só continuando a introdução. Quais são os passos para essa mudança para a Alemanha, né? Primeiro, o conhecimento do idioma no nível da sua profissão. Depois a gente vai falar isso rapidinho, sobre qual seria o nível da sua profissão, porque isso vai ir um pouco. É possível ir sem o alemão? Talvez. É recomendável? Não muito. Mas conhecimento seria o primeiro passo. Reconhecimento do diploma. É obrigatório para todo mundo? Não é, né? Porque a Alemanha tem profissões reconhecidas, profissões regulamentadas e não regulamentadas. As profissões regulamentadas, geralmente, são profissões como profissões de saúde, engenharia, profissões que lidem de alguma forma com. Como aqui, se você precisa da OAB ou do CRM, né? Profissões assim, na Alemanha é a mesma coisa. Profissões regulamentadas, é, que lidem com saúde humana, que lidem com a integridade física do ser humano, essas seriam regulamentadas, enquanto profissões não regulamentadas seriam, por exemplo, TI, comunicação.
relações internacionais, né? E daí essas não precisariam obrigatoriamente de um reconhecimento de diploma. Para fazer esse reconhecimento do diploma, você tem a opção do Pro Recognition, né, que apresentaram semana passada, ou tem um portal também, que depois eu vou mostrar, que é o Anerkennung in Deutschland, que ele te ajuda a entender como que é esse processo de reconhecimento. Daí, com isso entendido, é importante entender que, na verdade, o reconhecimento de diploma, ele vai meio que de mãos dadas com a procura de trabalho. Por quê? Nem toda profissão permite um reconhecimento a nível federal, né? Muita profissão tem um reconhecimento só a nível estadual. Ou seja, se você reconheceu o seu diploma de engenharia no estado de Berlim, não necessariamente ele é automaticamente reconhecido no estado de Bayern, né? Então, para ser conhecido em Bayern, você vai precisar fazer um outro processinho, não um processo inteiro de reconhecimento, mas um outro processinho. Então, geralmente, você só vai pedir o reconhecimento depois que você souber onde você vai trabalhar. Mas você precisa fazer muita coisa, tipo, de tradução dos seus diplomas, tradução de, né? Então, eu falo que você já tem que estar esperto o que você precisa para esse reconhecimento desde já, né? É, por isso que eu coloco ele um pouco antes da candidatura. Aí, a procura de trabalho, que é onde estamos hoje, né? Sobre o que a gente vai falar hoje, essa candidatura. Daí, a obtenção do visto, que isso vem depois, normalmente, né? Eu sei que a gente tem a questão do Chancenkarte, que é o visto de procura de trabalho, que a gente não vai falar sobre isso, né? Isso vai estar no evento do consulado, mas então existe a possibilidade de você procurar o trabalho na Alemanha, é, mas aí isso é um outro tipo de visto, é um outro tipo de situação. Só que normalmente para procurar um visto aqui do Brasil, você primeiro obtém a oferta de trabalho e depois você vai obter o visto, né? A gente sabe de alguns casos que o empregador fala, ah, mas você já tem a permissão de trabalho? Isso na Alemanha não existe se você não está na Alemanha. Se você está na Alemanha, ok, mas se você não está na Alemanha, você não tem como ter a permissão de trabalho antes de ter uma oferta de trabalho, né? Então, é o contrário. Você precisa primeiro ter a oferta de trabalho para daí ter o visto. Para um visto de trabalho normal, assim, digamos, né? No evento do consulado, eles vão explicar mais quais são, qual é o passo a passo para essa questão do visto. E depois a sua mudança para a Alemanha, e daí lá você vai ter uma estrutura de apoio para tudo que você precisar como um imigrante em território alemão. Isso é um outro evento que a gente tem, que a gente pode ter mais pra frente, a gente mantém vocês informados. Mas você não fica sozinho. Então, aqui, enquanto você está no Brasil, você tem a gente, e quando você chega na Alemanha, você tem várias outras estruturas que podem ajudar com o que você precisar, né? Seja mudar de emprego, seja achar trabalho, seja com o seu registro na cidade, seja com o que for. Então, esses são os passos. E a gente está aí no meio, né, com a candidatura. Opa. Sobre o conhecimento do idioma. Rapidamente, A1 A2 para profissões relacionadas à área de TI. E isso, assim, é o mínimo do mínimo. Quanto melhor alemão você falar, sempre melhor, né? Isso é para qualquer profissão, é sempre isso. Quanto mais alemão você falar, mais chances você vai ter de ser empregado, mais oportunidades você vai ter de crescer na empresa e não só profissionalmente, mas a sua vida social na Alemanha vai ser muito mais rica se você falar alemão melhor, né? Então, isso aqui é só o mínimo do mínimo. Então, A1, A2 para profissões relacionadas à área de TI, B1, B2 para a maioria das outras profissões e C1, C2 para medicina, direito e ensino. E os certificados de proficiência, vocês geralmente são válidos por 2 anos. Mesmo que eles em si não tenham validade, é, quando a empresa pede, geralmente ela pede um mais recente, né? Então, se você fez há 15 anos atrás, ela vai achar que é antigo demais. Como é que você vai provar que aquele de 15 anos atrás você ainda fala naquele nível porque é muito tempo? A não ser que você morou 15 anos na Alemanha nesse meio tempo, ou morou 15 anos, ou dá aula de alemão, enfim, né? Com algumas exceções, mas no geral tem que ser um certificado mais recente. E só para dar um exemplo de por que o alemão faz toda a diferença, isso aqui eu peguei um print de um site de procura de emprego, comparando as vagas que estavam postadas em alemão ou em inglês. É uma vaga de engenharia em Hamburgo. E para vocês verem a diferença das vagas em alemão e as vagas em inglês. Então, assim, falar alemão faz muita diferença na quantidade de vagas que estarão disponíveis para vocês quando vocês estiverem se inscrevendo, né? Então, assim, se você fala alemão, você vai ter 2.611 vagas para você. Se você fala inglês, só 86. E isso não é só você se inscrevendo, é você e metade do mundo, né?
E nas vagas em inglês, principalmente metade do mundo, porque muita gente tenta ir só com inglês. Então, eu enfatizo muito essa questão do alemão, porque é uma coisa que a gente ouve muito falar. Muita gente fala, ah, não, tudo bem ir com inglês, é, você pode tentar, mas assim, as suas chances são muito, muito mais baixas só com o inglês. A procura de trabalho do Brasil e na Alemanha. Eu vou falar da Alemanha também, porque esse sistema é muito. é, tem muita justaposição entre os dois, e eu acho que é útil falar para vocês dos dois, porque se vocês por acaso pedirem um Chancenkarte, que é esse cartão de oportunidades para procura de trabalho na Alemanha, ou se vocês forem fazer reunião familiar, ou se alguém for fazer reunião familiar com vocês, é interessante saber que os caminhos são quase os mesmos, né? Então, quais são os caminhos para achar um emprego na Alemanha, estando aqui ou estando lá? Você tem esses buscadores oficiais, que são sites do governo, ou alemão, ou da União Europeia em si, ou agregadores de vagas, que daí são sites independentes, que daí você não tem como ter certeza se todas as vagas que estão lá são idôneas ou não, tem que tomar cuidado um pouquinho mais e tal. É, mas tem muito mais vaga. É, pelas redes sociais, por exemplo, você vai ter o LinkedIn, que a gente conhece, gente, por favor, não desenha, né, na coisa. Você vai ter o LinkedIn, você vai ter o Xing, que é uma rede social que a Alemanha usa muito. Você também vai ter outras possibilidades, como, por exemplo, feiras de emprego, que na Alemanha é muito mais comum do que aqui. Aqui, às vezes, você encontra uma ou outra. Eu sei que eu já fui, por exemplo, em uma aqui no Brasil muitos anos atrás, muitos anos atrás. Eu era estudante ainda. É, programas de recrutamento oficiais, esses geralmente são, hoje em dia, mais para as formações profissionais, né? Que são as Ausbildung, chamadas Ausbildung, que vai ter um evento do Goethe no dia 4/11 sobre isso. E as agências privadas, né? Que também geralmente são para as profissões de saúde, né? Então, esse seria o cenário, né? Do o que é o que é o caminho da procura de trabalho no Brasil. Vamos lá. Os buscadores oficiais são esses. O Make It in Germany é muito importante vocês lembrarem desse nome, salvarem esse nome, terem isso na cabeça, favoritarem no seu buscador, porque ele é o portal mais importante de todos eles para vocês aqui. Por quê? Ele agrega tudo que vocês precisam como profissionais que querem trabalhar na Alemanha. Ele não tem só vaga, ele tem informação sobre visto, ele tem informação para a família, ele tem informação de outros eventos que estão acontecendo, eles têm absolutamente tudo, né? Então, assim, o Make It in Germany, se vocês vão lembrar de um nome, essa apresentação inteira é o Make It in Germany. A maioria das informações vai estar em inglês ou em alemão, né? Eles têm uma página muito restrita em português, então, realmente, procurem usar a página em alemão ou em inglês, dependendo da língua que vocês dominarem mais. Aí, vocês vão ter o EURES, que é um portal da União Europeia, que daí tem um agregado de vagas da União Europeia inteira, só que ele é um pouco desorganizado, você não tem muito filtro, então ele, assim, eu coloco ele aqui porque ele existe, mas para filtrar ele não é tão amigável. E daí tem a Bundesagentur für Arbeit, que é a Agência Federal para o Trabalho, que é o site oficial, né? E na Bundesagentur também tem muito recurso para você, é, de informação, assim, para você. Só que aqui a maioria das vagas vai ser em alemão, né? E focado em alemão, e aqui é para todo mundo, né? O Make It in Germany é focado para profissionais estrangeiros que querem trabalhar na Alemanha. A Bundesagentur für Arbeit é para a Alemanha inteira, então pode ser para estrangeiro, pode ser para alemão, pode ser para todo mundo. Então não tem esse foco específico para vocês, né? Então, ter isso em mente. Aí a gente tem os buscadores, eu não mudei aqui em cima, que são agregadores de vaga, perdão. Os agregadores de vaga, né, não oficiais, que é o Stepstone, que é muito grande, acho que é o mais famoso, assim, na Alemanha. O Indeed, que também tem bastante coisa, mas tende a ter muita vaga que já fechou, uma coisa assim. E esse Monster. O Monster, eu botei um anúncio, uma coisinha aqui, que assim, o Monster é muito grande na Alemanha, ele é muito famoso, só que aqui no Brasil ele não funciona. Ele não abre.
Então, ele não abre. Então, você tem que abrir com um VPN, né? Que é uma coisa de TI que você, se você tiver algum software, alguma coisa que abra um VPN, você consegue abrir o Monster. Senão, ele não abre aqui no Brasil, né? Então, isso é uma desvantagem, mas eu coloquei aqui, caso alguém tenha VPN, sabe como usar, tem o Monster, senão, infelizmente, ele não abre aqui no Brasil. Aí, o LinkedIn, né, que eu acho que vocês devem conhecer, né, maior plataforma de rede social profissional que a gente tem. Eles usam muito. E a Xing, que é uma plataforma basicamente igual ao LinkedIn, que eles também usam muito na Alemanha, né? Teve uma época que eles usavam até mais do que o LinkedIn, hoje em dia está quase equivalente. Mas é legal ter nos dois, né? Para mostrar que você entende a cultura da Alemanha, você está sabendo que eles usam bastante o Xing e tudo mais. Daí, os programas de recrutamento oficiais, que já falaram lá da outra vez, mas eu só coloquei lá na semana passada, mas eu só coloquei aqui para a gente reiterar. Que a gente tem esse programa de recrutamento para formação profissional dual, que é para enfermagem, técnicos de enfermagem, que seria para você fazer uma formação na Alemanha. Então, o foco é para pessoas que não têm formação nenhuma, que é o APAL. Aí tem o Hand in Hand for International Talent, que é da Câmara, de Comércio, e esse Qualifica Germany, né? Então, esses são os programas de recrutamento oficiais que existem no momento no Brasil. Daí, tem essas opções extras para quem já está morando na Alemanha, né? Que isso aqui você não vai ter acesso morando no Brasil, que eles não vão atender se você ainda estiver no Brasil, que são os Welcome Centers, que eles são centros de boas-vindas, como o nome diz, que eles podem te ajudar com absolutamente tudo. Se você chega lá, é o que eu falei, eles te ajudam com registro na cidade, com achar moradia, com mudar de emprego, com o que você precisar. Cada Welcome Center é gerido pelo estado ou cidade onde eles estão. Não existe uma centralização dos Welcome Centers, né? Então, a oferta do que eles fazem pode mudar de lugar para lugar. Então, você tem que ver o que cada um faz onde você estiver, quando você estiver na Alemanha, se você estiver na Alemanha, né? Mas eles ajudam com muita coisa. E daí, existem também essas Agentur für Arbeit, que elas são da Bundesagentur für Arbeit, e são lugares que você pode ir, que eles também vão te ajudar, não só com encontrar o trabalho, mas também com adequar seu currículo. Eles também ajudam com a entrevista, a te ajudar a praticar com entrevista. A gente, alguns anos atrás, visitou uma de Berlim, que era um lugar enorme, super legal, super preparado, é, e super disposto realmente a ajudar as pessoas a encontrarem um trabalho, a conseguirem fazer isso acontecer, né? Então, assim, estando lá, essas são opções super boas que vocês têm para aproveitar também. E é importante falar que cônjuges que estão lá com visto de reunião familiar também pode usar todas as mesmas dicas, porque o visto de reunião familiar, ele permite trabalho também, né? O cônjuge não fica restrito a só existir, né? Então, pode trabalhar, pode estudar, pode fazer tudo. Então, tudo isso aqui que eu falei vale para cônjuges também. E que eu falei sobre agências privadas e recrutamento privado. Acontece muito, existe muito, né, vários passaram, conversaram com a gente e tudo mais, e vários deram tudo certo, alguns nem tanto. Então, eu acho importante dar esse aviso, assim, né, sobre o recrutamento privado, porque como é uma coisa que está crescendo cada vez mais, tipo, a Alemanha está precisando muito e muita gente está querendo ir, claramente vai aparecer golpista no meio, querendo se aproveitar das pessoas, né? Então, assim, antes de assinar qualquer coisa, pagar qualquer coisa, desembolsar qualquer tipo de dinheiro, pesquisa muito, né? É, sempre assim, quanto tempo aquele lugar existe? Desde quando aquela empresa está postando nas mídias sociais? Ela tem comentários? Os comentários são ruins? Claro que as empresas podem apagar comentário ruim, mas dá uma olhada. Tem resenha no Google, tem resenha no Glassdoor, por exemplo, que o Glassdoor é um site que dá resenhas de empregos, né? Então, pessoas que trabalharam naquele lugar podem fazer uma resenha de como foi trabalhar naquele lugar. Então, assim, você vê, tipo, sobre a estrutura da empresa em si. Tipo, ela tem funcionários no LinkedIn, onde os funcionários estão faz sentido de acordo com onde a empresa diz que ela é localizada. Então, assim, a empresa diz que está na Alemanha, a agência está na Alemanha, mas o funcionário mora, sei lá, em Gibraltar, na Argentina, ou a Argentina até faria sentido porque está recrutando na Alemanha, na América do Sul. Mas, assim, tá morando num lugar que não faz sentido nenhum
em relação ao que a empresa diz que tá, sabe? Tenta ver essas coisas que fazem sentido ou não na história da empresa. Porque você está deixando sua vida na mão da empresa, né? Você está assinando um contrato e geralmente se a empresa ela não é idônea, ela vai ter dinheiro envolvido, né? Ou ela vai pedir dinheiro para garantir uma sua vaga de emprego, ou ela vai pedir dinheiro, tipo, que você pague uma coisa enorme para garantir esse seu recrutamento, que depois ela vai te pagar de volta, ou coisas do tipo. Então, assim, tomar cuidado. Tomar muito cuidado, né? E também, se a organização empregadora te pedir dinheiro, também quase certeza que é um golpe, né? Então, eu acho que é muito importante ter esse momento, assim, de atenção, porque a gente sabe que para muita gente isso é um sonho muito grande, e quando é um sonho, tem muito espaço para as pessoas se aproveitarem também, né? Então, assim, se alguém cobrar dinheiro para alguma coisa nesse sentido, tome muito cuidado. Daí, para as profissões de saúde, existe um certo tipo de proteção, que é esse selo oficial do governo alemão, que tem várias agências que foram avaliadas já, né? Não todas ainda, então não significa que sim, se uma agência não está aqui, significa que a agência não é idônea. Não é isso. Significa que assim, as agências que estão aqui já foram avaliadas e podem confiar, né? Então é o contrário. Então, as que já estão aqui já foram avaliadas e podem confiar. As que não estão aqui ainda não foram avaliadas, ou foram e não deu certo, mas assim, o fato de uma agência não estar aqui não significa, tecnicamente, não significa que ela é ruim. Mas o fato dela estar aqui é bom, entendeu? Então, assim, confie nesse selo, que é um selo de recrutamento justo. Então, tem algumas categorias que eles avaliam em relação ao recrutamento. Então, assim, confiar nos recrutamentos de alguma das agências que estão nessa lista seria é mais tranquilo. Ainda mais você estando aqui, a agência estando na Alemanha e coisas assim, do que em uma agência aleatória, né? É mais esse o sentido desse selo. Deixa eu ver o que temos de perguntas. Vão fazendo suas perguntas. Sim, o Monster Cassiano VPN só funciona com VPN. Essa é uma coisa. Matheus, vagas para engenharia, a gente não está falando sobre vagas específicas para cada área. A gente está falando sobre como buscar o geral, onde buscar o geral. E agora a gente vai entrar em como, tipo, como fazer a candidatura. Ah, se existem agências assim para apoio de estudantes de mestrado ou pós. Então, para estudantes de mestrado ou pós, existe o DAAD, que é o serviço específico para que é o serviço específico para mestrado e pós, né? Então, com eles você pode ter mais esse contato e tirar essas dúvidas em relação a como conseguir a sua vaga de mestrado, ou sua vaga de pós, talvez eventualmente uma bolsa de mestrado, enfim. Aí seria com o DAD diretamente. Vamos lá. Então, a candidatura, né? Ou Bewerbungstipps, né? Que é as dicas de candidatura. Talvez se vocês procuraram alguma coisa sobre a Alemanha, vocês já tenham visto essa estruturazinha, né? Que é a pastinha de candidatura. É, não é sempre que vocês vão ter que mandar uma coisa desse tamanho para os lugares, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas a candidatura é diferente, né? É uma coisa diferente, a gente tem essa estrutura diferente na Alemanha, que pode ser até 10 páginas de candidatura e não só o seu currículo e a sua carta. Então a gente vai passar por cada uma delas, mas vamos. Só vou apontar, deixa eu ver se tem um laserzinho aqui, alguma coisa assim. Não. Essa aqui é a carta. A gente começa com a carta de motivação. Seria a primeira coisa que você coloca. Aí, essa Deckblatt é uma carta de. É uma folha de rosto, digamos assim. Ela tá caindo muito em desuso. Muito pouca gente coloca essa Deckblatt hoje em dia, porque são informações que já vão no seu currículo. Mas se a empresa for extremamente formal ou extremamente tradicional, é uma coisa que vale a pena você colocar ainda, né? Então, vamos lá. Aí temos o currículo, os seus certificados de trabalho
ou recomendações, a gente vai falar sobre isso, e os seus outros certificados e documentos e tudo mais. Então, são essas coisas, são 5 tipos de documentos diferentes que você tem para colocar nessa sua candidatura. Só que nem todo, nem todo, todo, nem todo chamado de trabalho vai pedir todos esses documentos. E alguns vão ser muito específicos sobre que documentos eles querem, né? Então a gente vai passar primeiro sobre o que que é cada um deles, depois eu vou mostrar 2 chamados de trabalho que a gente vai ver que eles são muito específicos, o que que eles estão pedindo ou não. Então vamos lá sobre cada um. Primeiro, a carta de apresentação, que é essa Anschreiben, que é para ser realmente uma carta de amor à empresa, né? E essa parte de pesquisar sobre a empresa, ela é muito importante para tudo que eu falar aqui, né? Desde da carta de apresentação até a entrevista, vocês têm que pesquisar muito sobre a empresa. Qual é a cultura dessa empresa? Ela é mais formal? Ela é mais informal? É, o que que ela é mais tradicional? Ela é mais nova? Ela é uma instituição mais pública? Ela é uma startup super nova de Berlim? O que que é essa empresa? Porque isso vai informar como você vai montar todos os seus documentos. É, você vai saber isso como? Você vai busca no site da empresa, você olha as mídias sociais, você vê como é que são os relatórios deles. Você tem que fazer um trabalho mesmo, né? Tem gente que brinca que se inscrever para um emprego é um emprego em si, e às vezes isso realmente é muito verdade, porque exige um trabalho você se informar muito bem sobre isso. Então, assim, a qualidade da sua candidatura vale muito mais do que a quantidade de candidaturas que você envia. Porque uma empresa sabe se você está mandando 50 inscrições assim à toa, ou se você está realmente fazendo uma pesquisa certinha sobre ela e você quer ela, né? Então isso faz muita diferença, né? Então assim, é uma carta de amor, pesquisa, faça referências à empresa quando você explicar o porquê você quer trabalhar lá, conecte a sua história com o porquê daquela empresa, sua história profissional, né? Assim, com que aquela empresa. Se você tiver uma conexão concreta com a Alemanha, pode ser bom colocar lá por quê? Porque você é alguém que não mora na Alemanha nesse momento. Você é alguém que está vindo de fora. Então, para eles, você é uma aposta. Você não é alguém que já tá lá e, tipo, só você mora a 2 estações de metrô daquele lugar, você só vai para lá. Não, você é alguém que vai mudar de país para aquela empresa. Então, se você já tem uma conexão com a Alemanha e mostrar isso, para eles isso dá uma segurança de que, ok, vale a pena apostar em você porque você já conhece aqui, você já tem uma. Não necessariamente você precisa ter ido para a Alemanha, mas assim, você já tem uma conexão, você já tem algum laço de alguma forma com a Alemanha que te deixa uma aposta mais segura, né? E não só fale da habilidade, não fala assim, eu sou um ótimo, eu trabalho muito bem em times, eu sou super bom de comunicação e eu não sei o quê. Isso todo mundo pode falar, né? Então, assim, você tem que realmente quantificar da forma que se aplique à sua área, né? É, as suas habilidades, mostrar suas habilidades. E não só falar sobre elas, tipo, né? Só falar assim, listar elas. Não, você tem que mostrar como você usou, né? Isso é muito importante. Daí, essa folha de apresentação que eu falei. Ela hoje em dia caiu muito em desuso. Só se a empresa for extremamente super, super, super tradicional, super formal, talvez uma instituição pública que você esteja se inscrevendo, algo assim realmente mais antigo, que você vai usar uma Deckblatt. Senão ela é mais caiu em desuso, porque tudo que está aqui, que é essa aqui do meio, né? Tá vendo? Seu nome, endereço, dados de contato, a foto, é, o nome da inscrição, o nome da candidatura, tudo mais, tudo isso já está no seu currículo, né, que está aqui. Então, ela acabou ficando um pouco inútil. Uma coisa importante da Anschreiben, que eu faltou aqui, você tem que botar uma assinatura de verdade. Tem que estar sua assinaturazinha ali, para mostrar algo mais pessoal. Tanto na Anschreiben quanto no seu currículo, a assinaturazinha vai ter que estar ali. Então, assim, a Deckblatt é totalmente opcional. Hoje em dia, provavelmente você não vai colocar. O currículo. O currículo, ele tem uma estrutura, assim, muito clara e específica. Normalmente com foto, na Alemanha, máximo de 2 páginas.
Vocês podem usar o Europass como ajuda. O Europass você tem até o site do Europass te ajuda a montar a montar o currículo automaticamente. Só que o Europass é visto como um modelo muito tradicional também, muito fechadinho. Então você pode usar aquilo lá para gerar um currículo e ali dar uma arrumada. A foto, como eu falei, normalmente com foto, isso é muito normal ainda na Alemanha. Aqui é controverso no Brasil, a gente sabe por diversas questões. É, E lá ainda é muito normal. Estão surgindo algumas discussões em relação a essa questão da foto, mas ainda é extremamente normal. A gente já vai falar sobre o que é essa foto, como fazer essa foto e tudo mais. Mas a estrutura do currículo é seu nome, no currículo, seu nome, a sua assinatura lá no fundo, a sua foto no comecinho, seus dados pessoais, sem ficar louco nos dados pessoais, só telefone, e-mail e sua cidade, não precisa botar endereço inteiro, situação civil, essas coisas. Só, tipo, dados de contato, cidade, é isso, não precisa de nada mais. A profissão, a posição para qual você está se inscrevendo, daí, experiência profissional, educação, conhecimentos específicos, interesses e hobbies, se esses interesses e hobbies forem de alguma forma relevantes para a sua posição. Se não, não coloquem. Tipo, não colocar, adoro ler um livro. É inútil. Não coloque. Só se por acaso for uma posição de biblioteconomia e você tiver um clube do livro nas suas horas livres. Aí, legal, beleza. Mas se não, é, não coloca. Só se for relevante ao emprego, né? Isso é importante. E daí ali embaixo, local, data e assinatura. Que é uma coisa que a gente não coloca também. Nem a foto, nem isso de local, data e assinatura. O que que é importante pensar sobre o currículo? Que eu acho que é uma coisa que são algumas coisas que a gente não tem tanta atenção assim. Tem uma pesquisa que diz que recrutadores levam 7,4 segundos para dar uma passada de olho no currículo. É muito pouco tempo. Então, assim, tenha um currículo limpo, claro. é, Evite um design muito louco, porque isso vai perder tempo da pessoa conseguir bater o olho e ver as informações importantes. Segundo problema com um design muito louco. Eu adoro o Canva também, eu sou louca do Canva, que você faz as coisas. Qual que é o problema do Canva? Existe muita empresa hoje em dia que usa um negócio que chama ATS, que é o Applicant Tracking System, que é o sistema de rastreamento de inscrições. Esse sistema não lê muito bem currículos do Canva ou currículos com muito design, porque ele não entende onde estão as coisas. Então você pode acabar sendo rejeitado por esse sistema só por causa do design do seu currículo, porque ele não conseguiu ler o seu currículo direito. Então, assim, é bom. Você pode deixar o seu currículo com a sua carinha, fazer alguma coisa assim, mas não vai à loucura, né? Tipo, não deixa o negócio muito assim, porque o currículo não vai passar pelo sistema, né? Tem algumas profissões que permitem um design mais criativo, e no geral, essas profissões provavelmente não vão passar por esse ATS, porque vai ser um outro sistema de recrutamento, né? Mas no geral, cuidado, porque você pode perder a profissão por uma coisa extremamente boba, que é o design do currículo, porque ele não conseguiu ler. Então, o normal é PDF, é um Word passado por PDF, e é isso. Mas você tem vários modelos que são do Word passado por PDF que você consegue usar, que ficam bonitinhos, não vão ficar, né, aquela coisa, mas eles vão ser lidos. O importante, assim, eles conseguirem ser lidos pela pessoa e pelo ATS, né? Evite informações que não sejam relevantes para aquela posição. Então, assim, se você fez um curso em confeitaria, mas seu emprego é engenharia civil, não coloca, não tem porquê, né? É, Botar as datas de uma forma muito clara. Não coloca só, eu trabalhei nesse lugar de 2022 a 2025. Isso não diz nada. Você tem que botar, tipo, eu trabalhei lá de, tipo, fevereiro de 2022 a outubro de 2025. Tem que ter os meses. Tem que deixar uma coisa mais clara. Então, assim, lembra, tudo deixar claro. Tudo deixar é, limpo e claro. Sem espaço para dúvidas. Usar um e-mail profissional. Isso é extremamente importante, que a gente tem gente que usa e-mail de quando tinha 10 anos. Tipo, pokemonpikachu@gmail.com, hotmail.com, aliás, não era nem Gmail. Pelo amor de Deus, não, né? Pelo amor de Deus, não. Porque você pode perder e-mail pode perder uma candidatura só por causa do seu e-mail, né? Então, assim, e normalmente e-mails com Gmail são vistos melhores do que e-mail com Hotmail, né? Então tem isso também. Evita frases clichê, é,
né, coisas muito usadas, tipo, o que eu falei, né, eu sou um ótimo team player, né, que eles falam, essas coisas assim, então evita coisas clichê, tenta transformar tudo sempre em coisas quantificáveis, coisas do que você fez, verbos fortes do que você fez, botar habilidades, realmente, transformar suas habilidades da forma que você usou, né, e sempre de uma forma muito clara e muito coesa, que dê pra ler rápido. Lembra dos 7,4 segundos, isso é sempre importante. Aí a gente vai fazer uma coisinha aqui das fotos. Eu quero que vocês me digam no chat dessas fotos, dessas duas fotos. Qual delas vocês acham que é a melhor para um currículo? A um ou a dois? Tá vendo a galera falando aí? Deixa eu responder, a galera pra responder um pouquinho. Muito bem. Ó, o Leonardo mandou uma outra aí. Muito bem. Não? Ok. Beleza. A maioria falou um, e no geral, sim. Para a maioria esmagadora dos empregos seria a um. Mas o Leonardo mandou uma, depende da vaga. Se você vai, por exemplo, se inscrever para uma vaga de design numa empresa super, numa startup super cool, assim, super diferentona e tal, talvez a 2 até passasse, talvez a 2 até pudesse, né? É, quem sabe, talvez a um até fosse ruim pra você, numa empresa mega legalzona e tal, a um talvez você passasse uma coisa, acho que ela não vai bater muito bem com a cultura da empresa, né? E a 2 fosse muito melhor. Então, assim, depende da vaga da empresa, mas, no geral, a um vai ser muito mais apropriada para a maioria das empresas. É, aí o Ignacio falou que não coloca nenhuma. Não, Ignacio, como eu falei, o currículo ele tem que ter foto na Alemanha. Quase assim, sim ou sim, o currículo ele pede uma foto na Alemanha. Aí, vamos ver aqui mais. Ah, sim, isso, não, tranquilo. E agora, entre a 3 e a 4, qual vocês acham? Ficou difícil, né? Mas é a 3. Falaram as duas, mas é a 3. Por quê? A 4 tá com um aspecto muito informal. Ele tá com. A outra ele também tá com a blusa um pouquinho aberta, mas tá só um pouquinho aberta, né? A 3. Tá a blusa só um pouquinho aberta, ele tá de lado, tá com uma posição mais profissional, né? Uma cara mais profissional. Então, beleza. A 3 é a do currículo. A 4 tá um pouco informal, a camisa tá aberta demais. Não passaria, né? Tipo assim, não seria a mais apropriada. Isso eu tô pegando, eu peguei diretamente do site que fala das fotos de coisa. Não sou eu que tô inventando. Eu peguei diretamente do site que comenta as fotos de currículo, né? Então, a 4 é, tá muito informal. Então, assim, ela não tá nem informal demais para um emprego super informal, ela não tá nem informal. Ela não ficou apropriada para lugar nenhum, ela ficou meio perdida. Então, a 4 não seria o adequado. A 3 seria a foto adequada. O que que é importante pensar nas fotos? Não pode ser selfie, é, tipo uma selfie na praia, né? Não pode ser selfie com, tipo, roupa normal de casa, né? Assim, você tem que pensar. Assim, até pode ser uma foto que você tira em casa, desde que você consiga reproduzir o look de uma foto profissional, né? E você faz isso muito com luz, tá? Luz natural ajuda muito. Vamos dizer, luz natural ajuda muito. É, né? Porque assim, você é daqui do Brasil, talvez você não vá pagar pra alguém tirar uma foto profissional de você. Não, IA não, porque eles vão perceber que é IA, pelo amor de Deus. Isso tem um tópico sobre isso no site, assim, eles vão perceber que é IA e eles vão saber que sim, será que é realmente essa pessoa? Será que não é? O que que tá acontecendo? Então, assim, tem que ser você. E só de rosto, sim. Geralmente é daqui pra cima, do meio das costas pra cima, do meio do peito pra cima, assim, né? Só dessa parte, sem cortar a parte da cabeça. Sim, IA tá bombando agora, geral tá fazendo, mas a galera percebe e não fica muito bem, porque assim, será que é você mesmo? É. É, o certo é fazer isso em estúdio. Na Alemanha, isso é todo um negócio enorme de, tipo, fotos de currículo. Aqui, isso é muito menos difundido. Existe estúdio aqui, claro, de foto, obviamente tem, mas isso é muito menos difundido. Então, aqui também é mais caro. Então, assim, dá pra fazer em casa, né? Super dá.
Tanto que na minha foto do Zoom aqui, agora não tá aparecendo, que eu falar minha foto do Zoom, eu fiz em casa. Então, assim, dá pra fazer. Se você souber, assim, pegar a luz certa, o ângulo certo e tal, você consegue fazer em casa e fica ok, vai passar, tranquilo, né? Mas só pra você ter atenção a essas coisas, da roupa, da expressão, você não vai tirar uma foto, tipo, super assim, né? Sempre um pouquinho de lado. Tem umas coisas certas que você pode estudar um pouco mais, né? Dá pra dar um evento inteiro só sobre como você pousar pra foto profissional, né? Mas ter atenção a isso, porque também só por causa da foto. Se você mandar para uma Mercedes-Benz, sei lá, a foto 2, provavelmente você não vai passar. Eles vão falar, acho que não cabe com a cultura da empresa, né? Mas se você mandar para um estúdio de design, uma startup de design em Berlim, super vai dar certo, entendeu? Então, assim, você tem que também sempre medir um pouquinho, é, novamente, aquela coisa, pesquisar a cultura da empresa. E dá uma olhada, tem vídeos no YouTube que ensinam como tirar uma foto profissional em casa que vocês conseguem tentar fazer isso, pelo menos nesse começo das inscrições da candidatura, para vocês conseguirem começar a mandar esses currículos, né? Mas realmente, é, olhem essas fotos e tenham elas como parâmetro, né? A 3 e a 1 como parâmetro e vejam assim, se estiver muito fora delas, tá muito fora e vai chamar atenção e vai ficar esquisito, né? Então, tenham isso, ah, em mente. Aí, a grande questão do certificado de trabalho, né? Que aqui no Brasil a gente não tem. E falar, ai meu Deus, o que que eu faço? Não tenho, socorro. Na Alemanha, quando eles saem, acho que a gente tem a carteira de trabalho. Lá na Alemanha, quando eles saem, eles recebem certificados ao saírem do emprego. Esses certificados, eles não só provam que a pessoa trabalhou naquele lugar, mas eles também servem como uma carta de recomendação. Porque eles já falam que a pessoa, como é que a pessoa foi, né? E tem toda uma linguagem entre os RHs de lá que a pessoa já entende se a pessoa foi legal ou não, né? Aqui a gente pode pegar carta de recomendação ou lista de referências ou algum tipo de alternativa, né? Se não tiver, não tem muito o que fazer, mas assim, ao máximo tentar comprovar o que está no seu currículo, o que está no seu currículo. A questão dos certificados na Alemanha, que acompanham o seu currículo, é isso. Você tem que comprovar tudo o que está no seu currículo. Se a empresa pedir, a gente já vai ver isso. Se a empresa pedir, você tem que comprovar tudo o que está no seu currículo. Então, assim, se eu falei que eu trabalhei em XYZ, eu tenho que comprovar que eu trabalhei em XYZ, né? Então, você pode pedir essas cartas de recomendação, que elas vão para uma pessoa específica. Então, assim, o recrutador da Mercedes-Benz, tal coisa, tal pessoa. Ou uma carta de referência, que daí é uma genérica, ou esses certificados de trabalho, né? Então tem esses três tipos de coisa que vocês podem oferecer, né? Que focam daí em como foi o seu trabalho e provam que você trabalhou naquele lugar. O print da carteira digital seria a última coisa possível, porque assim, eles não existe para eles também não existe uma equivalência dessa carteira digital. Então, ficaria esquisito, mas você pode usar isso assim, olha, não existe, não tenho, eu tenho isso aqui de comprovação. E ponto. Você escreve tipo, um escritinho assim em alemão, é o que tem, se você quiser mandar, né? Mas assim, é- seria a última da última opção, porque eles não entendem o que que é a nossa carteira digital, né? Então você está dando um trabalho a mais para eles entenderem o que que é a carteira digital, para daí é uma coisa um pouco assim. Para quem trabalha como autônomo, depende do trabalho, né? Então, assim, você tem que sempre achar, tipo, eu sou fisioterapeuta autônomo. É, vale o contrato? Pode valer o contrato, mas aí sempre são páginas muito grandes, né? Mas, assim, se tiver alguma coisa, por exemplo, bom, é o contrato, mas o contrato geralmente são muitas páginas. Mas se tiver portfólio, dependendo da nota de serviço, pode ser. Mas assim, você tem que pensar o que você não vai ter que fazer o empregador entender o que você está explicando, entendeu? Então, assim, cartão CNPJ? Não, porque eles não entendem o que que é isso. Então, assim, eles vão ter que entender o que que é isso para daí, né? Vai ser uma coisa muito assim. Tá criando um outro conceito para eles entenderem e tudo mais e tal.
Se você tiver portfólio, assim, de projetos e obras, vale, assim, alguma coisa que... Mas, assim, uma coisa por trabalho, né? Então, assim, se você estava em uma empresa por 10 anos, uma coisa. Sim, se você trabalhou majoritariamente como freelancer, portfólio. É, mas, assim, poucas coisas, lembra? São no máximo 10 páginas. Então, assim, não vão a loucuras. Pelo amor de Deus. Né? Então, assim, 10 páginas. É isso. Então, coisas que comprovem pelo menos os seus últimos 3 empregos mais recentes. Né? É, e é isso. Então, assim, mas lembrar que não dê trabalho para o seu empregador. Então, assim, cartão CNPJ, eles não entendem o que que é isso. Eles não vão saber o que que é isso. É, nota fiscal de serviço prestado? Mais ou menos, porque assim, isso é dependendo do tempo que o serviço foi prestado, é, é um serviço. A não ser que seja, uma nota fiscal, mas que a nota fiscal diga, isso foi 3 anos de serviço. Geralmente não é. Então vai parecer que é uma coisa de um serviço pontual. É esquisito. E também vai ter que explicar para eles o que que é. A gente tem experiência com a nota fiscal eletrônica no projeto, que foi toda uma questão para eles entenderem o que que é. Então, assim, é, é, tomar cuidado com essas coisas, assim, que pra gente são muito óbvias, pra eles não vão ser, entendeu? Então, por isso que eu boto, se possível, é, carta de recomendação, ou alguma carta de referência, ou alguma coisa que, assim, seja claro o que que é, né? Se você ainda tiver contato com empregadores antigos, pede uma carta. Simplesmente pede uma carta, né? E o que eu falaria, pede uma carta que não esteja nominada àquela empresa específica, porque daí você pode usar em trabalhos futuros, né? É, mas assim, e mínimo de três, assim, mínimo de três documentos. Então, assim, se você teve 3 empregos anteriores, um para cada emprego, né? Pode estar em inglês também, não precisa estar em alemão, mas sempre em alemão ou inglês. Português não adianta porque não adianta, né? Então, assim, sempre em alemão ou no máximo em inglês. Tudo que estiver em português, para eles não adianta em nada. Aí os certificados seriam outros documentos. Então, diploma de graduação, diploma de mestrado, diploma de idiomas, se tiver de alemão, se tiver de inglês, cursos profissionais ou certificados profissionais, se sua profissão pedir esse tipo de coisa, e outros documentos que eventualmente sejam solicitados na chamada. Importante, tudo traduzido para alemão ou inglês, né? Nada em português, não adianta, nada em português, né? Sim, Fábio, sim. Então é isso. Então, assim, né? Então, os certificados de trabalho são diferentes desses outros certificados. Os certificados de trabalho são para provar que você teve aqueles empregos, geralmente os últimos 3 empregos mais recentes, né? E aqui os certificados de diploma, graduação, mestrado, profissionais e tal. Ignácio, a apostila de AIA é para reconhecimento de diploma, né? Então, assim, para candidatura de trabalho não precisa. Para candidatura de trabalho, a apostila de AIA não tem, não é relevante para este contexto de candidatura de trabalho. A apostila de AIA é só se você for uma profissão que precisa reconhecer diploma. É, se aceita certificado de Cambridge de inglês ou geral só TOEFL e IELTS. Provavelmente o Cambridge seja aceito também, porque o TOEFL e IELTS eles são com mais foco em vida acadêmica, né? Então, se você tiver um Cambridge recente, num nível bom, eu não, eu não vejo eles não reconhecendo esse certificado para candidatura de trabalho, né? Então, eu acho que tranquilo. Daí, considerações finais. Pelo amor de Deus, o nome do PDF. É uma coisa que ninguém presta atenção, mas que faz muita diferença. Porque às vezes a pessoa pega e bota lá, tipo, documentos.pdf. Daí o recrutador salva, mas de quem são aqueles documentos? Aí você tem que fazer o recrutador, que já vai passar 7,4 segundos só lendo seu CV, salvar o seu nome no documento que você já tá perdendo tempo dele, ele já. Você tem que pensar que, assim, é toda uma coisa, são coisas que são sempre ligadas. Então, assim, salvem os seus documentos já com seu nomezinho, tipo assim, Bewerbungsunterlagen significa documentos de candidatura, né? Então, com seu nome, sobrenome, né?
nome da candidatura, o ano, alguma coisa assim. Mas salvem assim, bonitinhos, porque daí o seu recrutador já vai falar: olha, que legal, a pessoa já organizadinha, já mandou bonitinho, não preciso fazer nada, só preciso salvar na minha pastinha e pronto, olhar, né? Então, isso faz muita diferença, acredite. Eu já recrutei gente e eu já odiava quando a pessoa me mandava uma coisa com um nome aleatório, que daí eu precisava depois ficar descobrindo de quem era cada coisa. Então, assim, isso faz muita diferença. É, outras coisas. Enviar em alemão, a não ser que solicitado em inglês. É, e algumas coisas podem ser em inglês, tipo assim, se você só tiver os documentos, todos os documentos já estão traduzidos em inglês, tipo de diploma e tal, enfim, pode ser em inglês, tranquilo. Revisa tudo, sabe? Revisa, pede pra alguém que fale alemão também revisar. Se você faz curso de alemão, fala com uma professora. Claro, você vai pedir toda vez. Você pede para revisar seu currículo uma vez, a sua carta uma vez, e depois, em cima daquilo, você trabalha. Mas assim, pelo amor de Deus, revisa tudo. Não deixe erros bobos passarem, né? Cuidado, né, que eu falei com design muito inovador, porque não vai passar pelo ATS. É, se o envio for por e-mail e não por plataforma, porque depende, tem empresas maiores que fazem tudo por plataforma, é diferente, não deixe o assunto e o corpo do e-mail em branco. Ou seja, vocês escrevem, vocês botam lá, né, o assunto, o nome da vaga e tal. Tem lugares que até pedem que vocês coloquem um assunto específico. E daí no corpo do e-mail vocês vão escrever alguma coisa, tipo, Sehr geehrte, blá blá blá, aqui estão os meus documentos, né? Tenho muito interesse na vaga, nanana. Escrevam alguma coisa nesse e-mail também, né? Para não enviar em branco. Isso é muito importante, é uma atenção extra que vocês dão à candidatura de vocês. Deixa eu ver agora as outras perguntas que temos aqui. Vamos lá. Para a especialização lato sensu é pedido apostilamento? Não. É, Se tiver vários mini cursos, tem que traduzir? Não. E só se esses cursos forem relevantes. E é importante falar, as traduções, elas não precisam ser juramentadas, a não ser que você vá, por exemplo, é, juramentada de verdade, só diploma de graduação e mestrado, que geralmente você precisa por causa do reconhecimento. Fora isso, elas não precisam ser juramentadas, elas podem ser tradução simples, por um tradutor, mas para tradução simples. É, quem tem mais um sobrenome, sim, geralmente usar o último sobrenome. Tipo, o meu sobrenome é enorme. É, Então, colocar o último sobrenome. Se o sobrenome for muito comum, você pode usar dois. Mas se não, colocar só o último. Porque senão fica o negócio, tipo, só o nosso nome inteiro fica já a quantidade de caracteres permitida do negócio. Então, geralmente, só o último sobrenome. Dos minicursos, novamente, traduzir só o que for relevante. E dois, cuidado com a quantidade de minicursos, porque mais não é mais. Às vezes mais é menos. Se você colocar coisa demais, parece falta de foco e que você tá, tipo, só jogando e sem se focar naquela vaga específica, né? Então, assim, sempre toma cuidado, com o que é relevante para cada vaga. É, Unir todos os documentos em PDF, sim, a Carla já respondeu. É, Não, unir tudo não terá problema com o ATS? Não. Se o ATS for para estar tudo separado, a plataforma, aí vai ser uma coisa diferente, mas não, tudo, todo documento só. Quando é ATS, geralmente, aí é a plataforma deles, tem as coisas separadinhas e tal, né? Tem alguns sistemas diferentes, mas geralmente é tudo em um PDF só. É, gravação do encontro vai para o YouTube no futuro. Tradução simples? Não, tradução simples é com um tradutor, é uma pessoa tradutora, só que não é a tradução juramentada, que a tradução juramentada é bem mais cara, né? É, mas aí a tradução simples é com um tradutor, é, né, oficial e tal. Porém, não precisa ser juramentada, que é muito mais cara. Pode escolher o primeiro sobrenome, se for alemão? Pode, você que escolhe. Tradutor de Stuttgart reconhecido no consulado alemão juramentado? O site do consulado tem uma lista de tradutores. Se vocês forem lá, tem serviços, alguma coisa assim, eles têm uma lista de tradutores que estão lá. Mas nem todos os documentos precisam estar juramentados. Isso é importante falar, né?
trabalha com TI, sempre tem muitos outros. Então, desses cursos de TI, às vezes só tem que pensar se, às vezes, ahn, tem que pensar, porque às vezes você tem muito curso, às vezes vale, como são coisas muito reconhecidas e o nome às vezes são, talvez no seu caso muito específico de TI, talvez você não precise traduzir os seus certificados, porque o nome do curso em si já é muito, tipo, você vai, sei lá, Python com não sei o quê, Ruby on Rails, nanana. O nome do certificado em si já vai ser muito óbvio, né? Então, talvez dê para botar uma anotaçãozinha só do que é em alemão. A pensar, porque se for muitos, muitos cursos assim, realmente é algo a pensar, né? É, Mas, novamente, é, focar nos cursos principais para cada vaga, né? O link do Lattes, não, só se for relevante para a vaga. Se for uma vaga com foco mais em pesquisa, alguma coisa assim. Porque se for uma vaga muito de indústria, né, tal, não vai ser tão relevante. É, Do certificado que atesta conhecimento de uma tecnologia, não é curso, não tem prazo de validade. Não, isso você pode colocar como habilidades, por exemplo, é uma coisa que você tem. É um certificado que você tem, como esse aqui que eu coloquei certificados profissionais, né? Seria, por exemplo, nessa categoria. Vamos ver. Sim, se você usar só o nome, nome e último sobrenome. Não, mas tudo bem, porque ele vai provavelmente ter o mínimo de noção que assim, não cabe no nome do arquivo, né? Nomes de fora da Alemanha são muito compridos. Se eu for colocar meu nome inteiro, que é Gabriela Pascolati do Amaral, já vai ficar um negócio desse tamanho, né? Então, geralmente eu coloco Gabriela Amaral ou alguma coisa assim. Bewerbungsunterlagen, quando eu mandei pro Goethe, eu acho, uma coisa foi, acho que Gabriela Amaral, tipo, Bewerbungsunterlagen, uma coisa assim. E depois ele vai ver o nome inteiro e faz sentido só pelo tamanho do coisa. Isso não é uma coisa que, neste momento, seria um problema, entendeu? É só por uma questão de categorização. Responder e-mail de rejeição, eu acho de bom tom. Pode ser relevante? Pode ser relevante, mas eu acho de bom tom. Porque às vezes você foi por um triz, você não foi chamado para a próxima fase. E se você responde agradecendo, se você responde assim, bonitinho, eles falam, nossa, que legal, que simpático. Quem sabe para uma próxima? Eu acho que assim, não custa. É literalmente, né, 2 minutos da sua vida responder um e-mail de rejeição. Quando você recebe um, que é super raro receber, mas quando você recebe, eu acho que é de bom tom responder, né, e manter essa comunicação com a empresa. Inclusive, é super importante, sempre que a empresa te manda um e-mail para qualquer coisa, responda, sabe? Se não for e-mail automático, obviamente. Mas assim, marcou que estão pedindo para marcar entrevista, responda. Mandou o link do Zoom, responda. Qualquer coisa, assim, mantenha a comunicação, né? Nunca acha que está subentendido alguma coisa. Sempre, tipo, fala, ok, confirmo. Tipo, manda um e-mail, né, bonitinho, não fala só ok, confirmo, mas, né, mantenha essa comunicação viva com a empresa. Isso é muito importante, mantenha essa tensão, funcionando. Lista de empresas que mais contratam brasileiros ou estrangeiros, uma lista não existe, mas o portal do Make It in Germany que eu falei é um portal focado em ah, estrangeiros, né? Então, assim, as empresas que anunciam as vagas lá são empresas que já estão com a cabeça mais focada e mais preparada para contratar estrangeiros. Então, lá é o primeiro, como eu falei, né? Por isso eu falei, foca nele, só lembra desse nome. Se for lembrar só de uma coisa, lembra desse nome, foca no Make It in Germany. Ah, não. Então, se você só trabalhou em uma empresa na vida toda, né, Alexandre? Se você só trabalhou em uma empresa na vida toda, você só tem um certificado? Não, isso não seria um aspecto negativo, né? Porque você só tem esse, então tudo bem. É que assim, o mínimo de três seria se você tivesse esses três. Mas se você só tem essa, então tudo bem. Então, sem problema. Se você conseguir daí, por exemplo, duas recomendações dessa empresa, seria interessante, né? É, mas fora isso, tranquilo, não seria um aspecto negativo. Imagina. Make it in Germany. Eu vou mostrar o portal daqui a pouquinho para vocês também. A gente vai passar por ele rapidinho. Aí vamos lá, né? Que eu falei considerações finais aqui. Deixa eu só diminuir o chat. E a entrevista. Essa pode ser um pouco uma caixinha de surpresas. Então, a gente vai passar um pouco mais por cima. Então, assim, o fluxo vai ser muito parecido com aqui o Brasil, né? Então, assim, recepção,
nomes, vai conversar um pouquinho sobre amenidades, né? Aquela small talk. Só que lembra que, assim, small talk Brasil é bem diferente de small talk Alemanha. A gente aqui, em 2 segundos, está falando de filho, de final de semana, de vida pessoal, de tudo, né? Na Alemanha, eles são um pouco, né? Nesse primeiro momento, eles não vão entrar com tanta profundidade, né? Assim, na nossa vida interior, que nem a gente entra aqui. Nossas amenidades são muito mais. A gente entra muito mais a fundo nas amenidades do que na Alemanha, né? Lá realmente é amenidade. Você vai perguntar sobre o tempo, como foi chegar ali, né? Tipo assim, essas coisas. É realmente bem superficial mesmo. Daí, geralmente, o entrevistador ou a entrevistadora vai começar apresentando a vaga, a empresa, falar um pouquinho. E daí você vai apresentar as suas conquistas, as qualidades, a trajetória, de uma forma que seja relevante ao cargo, né? Eu sempre vou enfatizar isso. Você tem que sempre, sempre, sempre é, moldar tudo que você faz para aquela vaga, né? Não existe generalização. Lembra que eu falei qualidade acima de quantidade. Não existe generalização, porque eles vão saber na hora que você não se preparou, né? Então, tudo, tudo, tudo tem que ser para aquela vaga, para aquela empresa. Então, assim, é, não dá para chegar lá e, só vou falar da minha trajetória geral. Não, tem que ser tudo, tudo, tudo de uma forma que você é, amarre aquilo que você fez com a empresa, né? Conseguir fazer isso para mostrar por que que você é, merece aquela vaga, né? Bem honestas. Daí vocês ambos vão fazer perguntas, né? Sobre o emprego passado, dúvida de currículo, que o empregador vai ter ou não, habilidades da vaga. Daí você pode fazer dúvidas sobre as expectativas, benefícios, cultura da empresa, chances de desenvolvimento. Fazer pergunta, gente, é positivo, sabe? É visto como positivo. Não que você seja obrigado a fazer pergunta, mas assim, prepare dúvidas, né? Tenha isso na ponta da língua. É positivo você ter dúvidas, você querer saber mais sobre a empresa, sobre a cultura, como é que tenho chance de fazer cursos, o que vocês esperam de mim nos primeiros meses, perguntem, sabe? Isso realmente é muito positivo. Mostre interesse. E daí, agradecimentos, eles vão falar um pouco dos próximos passos e datas, enfim, e despedida. Então, assim, o fluxo normal é esse. Não muda muito daqui do Brasil, né? Só algumas coisas das amenidades, alguma coisa que as perguntas talvez sejam um pouco mais abertas lá do que aqui, né? Porque lá tem essa coisa de ser um pouco mais direto da comunicação, então as perguntas são um pouco mais abertas do que aqui. É, seria isso. E uma coisa que é importante, da antidiscriminação. Tem várias categorias que são protegidas por lei e você tem o direito de não responder sobre elas, né? Que é etnia, sexo biológico, orientação sexual, religião, deficiências e idade, né? Se alguma pergunta for feita em relação a essas categorias que você não se sente confortável em responder, ou que você acha que vai afetar suas chances na entrevista, você tem direito a não responder, né? E a pessoa não deveria nem ter perguntado para começo de conversa, porque são categorias protegidas na Alemanha, né? Então, eu gosto muito de enfatizar essa, esse momento aqui, porque realmente é importante saber. Outras coisas da entrevista são pontualidade, pelo amor de Deus. Se você tá cedo, você tá na hora. Se você tá na hora, você tá atrasado. Essa é a coisa que você tem que ter na cabeça, né, com a Alemanha. Cheguem cedo, né? Porque assim, vai o estereótipo das Alemanhas com pontualidade e tudo mais, e não é assim. Realmente não é assim na vida normal da Alemanha. Vocês vão ver trem alemão atrasando, ok e tal. Sim, mas na entrevista, cedo é na hora é tarde. Porque vocês podem perder o emprego só porque vocês chegaram 5 minutos atrasados. Aquele horário Brasil, na tolerância Brasil, esquece, né? Então, assim, pelo amor de Deus, pontualidade. Cuidado com a sua linguagem corporal, né? Não fica, não entra na sua cabeça e fica, meu Deus, meu corpo, mas assim, se vocês têm uma linguagem corporal que vocês estão muito fechados, muito, né, tipo, muito, mesmo no Zoom, se vocês estão uma coisa muito assim, isso vai passar uma imagem negativa. Então, pense na sua linguagem corporal. Fiquem abertos, fiquem receptivos, né? Isso é uma coisa que parece pequeno, mas são sinais não verbais que você está passando para os pro outro. E vestimenta. Novamente, pesquisaram a empresa, viram como a galera se veste, viram posts nas mídias sociais de como eles estão no dia a dia, tudo mais e tal.
veja como eles se vestem. Provavelmente você não vai aparecer de smoking numa startup de design de Berlim, né? Assim como você não vai aparecer de shorts e bermuda, de bermuda e chinelo para um cargo de alto executivo de uma Mercedes-Benz, entendeu? Então, assim, vestimenta, pesquise como que essa empresa se veste para você aparecer, mesmo que a entrevista seja no Zoom, isso também é importante. Você não vai aparecer de camiseta de banda, dependendo de como for a empresa. Dependendo de como for a empresa, você pode, mas dependendo de como for a empresa, não. Então, mesmo para o Zoom, todas essas coisas são importantes, né? Então, ai, não entendo muito como é o Zoom e tal, tem problema para logar, você vai tentar entrar no Zoom meia hora antes da entrevista para ter certeza que tá funcionando e que você não vai ter problema para entrar e coisas assim, né? Porque eles vão pensar, porra, 5 anos depois da pandemia, a pessoa ainda não consegue entrar no Zoom, complicado. É, então, assim, cuidado com essas coisas, sabe? São coisas que parecem pequenas, mas no fim podem de fato, afetar muito, as suas chances. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes de chegar nas informações finais. Vou mostrar alguns anúncios para vocês. Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Estão. Aqui são anúncios que eu peguei do Make It in Germany. Anúncios de trabalho, né? Então aqui é um para coordenador de projetos de TI. Na empresa, não sei o que e tal. Trabalho tempo integral em Dresden, tá, tá, tá. Beleza. O que que é importante aqui? Que eles descrevem, que nem aqui no Brasil. O que que você vai fazer, né? O seu perfil. Aqui, ó, e o perfil, né? O que eles pedem, tudo mais. Ou graduação, ou uma formação parecida, tá, 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 né? Várias coisas. O que que eles oferecem. E o que que é interessante aqui de ver. Aqui embaixo, eles falaram exatamente o que que eles querem que vocês enviem de documento, né? Então, eles pedem o currículo, certificados, pretensão salarial e qual que é a data mais cedo que vocês podem começar, data de início, né? Então, assim, eles só pedem esses documentos. Você viu? Eles não pediram a carta de motivação, eles não pediram é, os Arbeitszeugnis, aqueles tipos, talvez poderia até entender por Zeugnis os Arbeitszeugnisse, mas assim, aqui, como a gente é estrangeiro, a gente pode entender que talvez não, né? Como eles estão no Make in Germany e tudo mais. Então, pensa, eles só pediram isso. Então, você não precisa fazer uma carta de motivação. Você precisa mandar esses documentos. E só, né? Então, assim, leiam também. Antes de pegar e preparar toda a documentação completa de tudo, leiam o que está dizendo, o que está pedindo aquele trabalho. Porque às vezes você está pedindo alguma coisa assim. Você não precisa preparar uma carta inteira de motivação para esse trabalho. Eles só querem isso. Ou o outro aqui que eu deixei aberto. Peraí, que o negocinho tá em cima. Ou o outro aqui que eu deixei aberto. Esse aqui é de engenheiro. Em Saarbrücken, também a mesma coisa, ó. Fala um pouquinho sobre a empresa, um pouquinho do que quer de vocês, o perfil, tá, 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 né? O que é tudo mais. E daí lá embaixo, isso tudo aqui veio do Make It in Germany, tá? Eu peguei do Make It in Germany. E daí aqui embaixo, ele fala, ó, o que que ele quer de documentos. A Motivationsschreiben, que é Anschreiben, o Lebenslauf, currículo, o- os diplomas de graduação e certificados, o certificado de trabalho, ó, Arbeitszeugnisse, aqui, e certificados de deficiência e tudo mais. Então, assim, eles são específicos, alguns deles são super específicos sobre o que que eles pedem, né? Então, assim, olhem, né? Leiam direito as coisas de trabalho, porque alguns vão dizer exatamente o que eles querem. E se você mandar mais, eles vão falar, putz, mas não leu o que eu pedi. Por que que tá mandando isso? Né? Não leu o que eu pedi. Então olhem, né? Assim, é, é importante. Aí, nossa, agora que eu vi o horário, gente, eu estava com o negócio aberto. Perdão, eu tô falando um monte, mas vamos lá, a gente tá fazendo. Vou querer mostrar pra vocês rapidinho
o Make It in Germany, aqui, que esse é o portal que eu falei, que eles têm absolutamente tudo que vocês precisam na vida de vocês, é o Make It in Germany. Se vocês olham aqui, tem ó, o Arbeiten in Deutschland, e vai ter muitas informações, e tem aqui, ó, Jobbörse, é aqui que vocês vão encontrar os, quando carregar, é aqui que vocês vão encontrar os empregos, né, a coisa de empregos, que daí vocês podem filtrar aqui. Vocês podem filtrar ó, aqui embaixo até tem, ó, tipo saúde, arquitetura, logística, tipo assim, ele tem por áreas setoriais, assim. Você vê que a área de saúde, social, infância, não sei o quê, tem 10 mil tantos trabalhos. E por aí vai, entendeu? Então tem muito trabalho. Então você pode filtrar aqui por região, por tudo mais. E é interessante também que se você vier aqui em Service e Veranstaltungen, vocês podem ver que alguns Welcome Centers e algumas coisas na Alemanha fazem eventos online. Então, por exemplo, aqui eles têm um evento só sobre entrevistas, esse Welcome Center de Schwarzwald. Eles têm um evento só sobre entrevista, daqui 2 dias, inclusive. Um evento só sobre entrevista, né? Então, se você já fala, nossa, agora eu vou ter uma entrevista em breve, sei lá, quero saber como. Tem um evento só sobre entrevista. Aqui um outro tem um evento sobre currículo e entrevista de trabalho em espanhol. É, Aqui tem alguns do Goethe, no Goethe da Alemanha também, sobre várias coisas. É, Aqui sobre reconhecimento de diplomas de saúde, né, de duas organizações. Então, assim, às vezes tem esses eventos que são super legais também para você. Então, aqui, ó, para quem quer trabalhar na região de Stuttgart, por exemplo, coisas assim. Então, tem muita informação rolando nesses sites e tudo mais. Então, o Make It in Germany é o que vocês não devem esquecer. É o mais importante de todos. É esse aqui. Daí, só mostrar rapidinho a nossa playlist de eventos. Tá tudo aqui, né? Que vocês quiserem. E esse evento vai pra lá também. Quando ele for editado e tal, ele vem pra cá também, né? Vem pra cá. No nosso site, se vocês vierem aqui embaixo, vai ter. ah, Além de ter toda a informação sobre a gente e tal, a gente tem esses folhetos informativos sobre algumas profissões. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu sou da área de ensino, eu sou da área de engenharia, direito, enfim, esses folhetos eles ensinam um pouquinho, eles ajudam um pouquinho a responder algumas dúvidas sobre esse caminho específico para a sua profissão, porque tem algumas profissões que têm um caminho um pouco mais complexo, né? Então, a gente tem esses folhetos aqui para download no nosso site. E vamos ver. O resto eu vou falar ali daqui a pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Já vou ver as dúvidas de vocês, gente. As tendências de 25. Currículo é a coisa mais importante que vocês têm, né? Então foquem no currículo. Carta de apresentação, vocês viram que nem todo mundo pede, uma delas pediu, uma outra delas não. É, Vocês têm que saber se vender também, né? Então é uma coisa difícil, né? Mas assim, as redes sociais, às vezes tem gente que gosta de fazer um blog sobre a área profissional e tudo mais, então assim, é, dependendo da área, estar presente. Mas se você não estiver também, enfim, né? Tem gente que não gosta disso e tudo bem, mas isso é uma coisa que está crescendo muito. Muitas entrevistas por vídeo, né? Isso não só por causa para quem está no Brasil, mas mesmo quem está na Alemanha está acontecendo. O mercado está muito grande, mas não é garantido. Usar de maneira certa a inteligência artificial nas candidaturas, porque eles percebem quando tudo é feito de maneira genérica. Então, assim, não fique genérico. Ahn, a importância das soft skills e às vezes dá para mandar candidaturas sem as chamadas, né? Dependendo da empresa, tem empresa que recebe, tipo, que eles têm um banco de talentos, né? Então pode ser que não esteja aberta naquele momento, mas tem um banco de talentos, então você pode ver se a empresa tem e você pode mandar também, né? Então são algumas tendências de 2025 de acordo com o Carreira Bibel, que é tipo um super recurso para vocês também. Aí, cadê? Alguns links úteis, depois eu vou mandar isso para vocês por e-mail, né? Mas é o Carreira Bibel, aí o Make It in Germany, o Stepstone, tem bastante coisa, o Goethe tem bastante coisa também, o
Alumni Portal Deutschland, vai ter também o Arbeitsagentur, que é a gente de trabalho. Eu botei aqui só para lembrar de mandar para vocês, mas se quem quiser tirar print também, tudo bem. Mas tem muita coisa legal, assim, em relação a como fazer certinho esses documentos, né? Então, assim, esse evento, eu sei que já tá longo, e isso foi só, tipo assim, uma pincelada no que tem para fazer. Aí, por fim, essa aqui é a nossa playlist de eventos, vou pular porque já tem, só que aqui a gente tem 4 eventos focados nessas nas 3 áreas, né? TI, engenharia e enfermagem, e um sobre todas as outras profissões, que seria um evento um pouquinho mais longo do que esse, falando especificamente sobre essas profissões e como se candidatar para elas, né? Que tá nessa playlist de eventos. Os folhetos informativos, que eu já falei ali, e a gente tem os aconselhamentos individuais, que vocês podem agendar, seja por e-mail, se vocês fizerem uma coisa só por e-mail, seja presencial ou no Goethe Instituto São Paulo, ou por videoconferência no. Cadê o Zoom? Cadê o chat? Ou por videoconferência no Zoom, né? Então, vocês têm essas opções que vocês podem falar com a gente. Então, assim, eu sei que a gente teve bastante coisa. Eu vou dar uma olhada agora no chat e responder as perguntas que ficaram. Mas tem muita coisa que é sobre a sua história particular ou que ainda ficou em aberto. Então, vocês podem ou responder aquele e-mail que eu mandei hoje com o link, com as perguntas específicas, ou marcar um aconselhamento com a gente via este formulário aqui, que prometo que é minúsculo. É só pra gente saber que tipo de formulário, de aconselhamento que vocês querem. Que eu sei que vocês já preencheram 2 formulários, então prometo que esse aqui é, tipo, rapidinho. É, e daí pode ser presencial, online ou por e-mail. E daí a gente conversa em mais profundidade sobre o que vocês têm de dúvida. Tem o nosso site que eu mostrei ali, de novo, e o nosso e-mail, que você já tem também. E muito obrigado pela atenção. E deixa eu ver agora as dúvidas no chat. Diploma de graduação seria interessante traduzido, sim, em inglês ou alemão. Ahn, sim, processos seletivos demoram um pouco. Deixa eu ver o que mais, peraí. As candidaturas, se elas vão ser por portal ou e-mail, depende do que eles pedem. Você tem que olhar no que eles estão falando no anúncio. Tem anúncio que fala, entre aqui nesse portal para daí se candidatar, ou tem anúncio que fala, mande seus documentos via esse e-mail. Então você tem que ler o anúncio e ver o que eles estão pedindo, né? Então isso realmente depende de anúncio para anúncio. Vamos ver o que mais. Ah, semelhante a um jovem aprendiz, interessante. Existe mais ou menos que é essa Ausbildung. Não seria bem um jovem aprendiz, mas é assim, é um programa, é uma formação técnica que ele pode fazer quando ele se formar, se ele fala alemão, né? Então você tem que ter pelo menos um B2. Alguns aceitam B1, mas tem que ter pelo menos um B2. E essa formação profissional dual, você estuda e trabalha ao mesmo tempo, né? É, e você já ganha um diploma com isso. Então, por isso que eu falo, é tipo um jovem aprendiz, mas mais ou menos, porque você vai ganhar um diploma no final. Então, por exemplo, enfermagem na Alemanha, ela é uma Ausbildung. Então, depois de 3 anos, você se forma com um diploma de enfermagem, já tendo trabalhado. Então, você tem experiência profissional e um diploma de enfermagem no final de 3 anos, né? E isso tem várias áreas que tem essa Ausbildung, né? Então, essa seria, por exemplo, uma área, é, um caminho possível, né, para esse primo. Mas tem que falar alemão. Para Ausbildung em particular, essa não tem jeito, não tem nenhuma Ausbildung que seja em inglês. Todas elas são a partir do B1, normalmente B2. É, o link sobre a retirada de dúvidas da área de engenharia não tem nenhum link específico. A gente tem os folhetos informativos e a gente tem na playlist de eventos, tem um evento sobre isso, né? Então lá no link da playlist de eventos você vai achar sobre isso. Tem mais alguma dúvida, gente? Que eu sei que a gente já se estendeu um monte e um monte de gente ficou, então que bom, obrigada. Sei que falei demais, mas é, se tiver mais alguma dúvida, falem agora ou mandem por e-mail, senão vamos terminar aqui, porque já sei que já nos estendemos. Então,
Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Carla e Kátia também, que fizeram nosso apoio de chat aí, porque não tinha como. Então é isso. Mandem e-mail, preencham formulários se quiserem aconselhamento e participem dos outros eventos que a gente vai ter toda terça-feira. Vai ter um evento do Destino Alemanha, do Goethe, o próximo é dia 4 de novembro, sobre a PAL e o DAMUS, que são sobre essa Ausbildung, justamente, então, sobre essa formação profissional dual. E muito obrigada pela participação, gente. Obrigada pelas dúvidas e qualquer coisa estamos aqui, tá bom?